Prezados alunos, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês tenham gostado da última aula, onde nós aprendemos muitas coisas, né? Falamos, abordamos, vimos. Espero que vocês tenham ouvido os links que eu mandei. E hoje nós vamos falar, né, a parte científica, digamos assim, do som, né? Como é que o som se apresenta nesse mundo em que nós vivemos, como é que a gente percebe esse som, etc, etc. E hoje nós ainda vamos falar sobre o som. Hoje nós vamos falar sobre as propriedades do som que vocês estão vendo aí, ó. Altura, duração, intensidade, timbre. Aliás, nós não iremos ver hoje todas as quatro. Nós iremos hoje ver a altura. Mas, de qualquer forma, eu já estou dizendo para vocês que são estas aí as quatro propriedades do som. Qualquer som que vocês perceberem neste mundo, sendo ele música ou não, ele vai ter estas quatro propriedades: altura, duração, intensidade e timbre. Então, isso seria qualquer som. Agora, quando a gente fala de música, aí muda um aspecto que é o seguinte: o ser humano utiliza essas propriedades do som, o ser humano se utiliza do som e de suas propriedades para fazer música com intenção, com controle, com conhecimento sobre este som. Então, eu até escrevi aqui, ó. Todos os sons existentes no planeta Terra apresentam estas propriedades: altura, duração, intensidade e timbre. Com elas, e através da intencionalidade humana, ou seja, o ser humano faz as coisas premeditadamente, pensando, sabendo, conhecendo, pesquisando até para aprender mais. Então, é através dessa intencionalidade, o homem, né, a mulher, o ser humano, eles usam o som com intencionalidade para música. Qualquer som. Não é só o som dos instrumentos musicais. Hoje em dia, inclusive, o ser humano tem feito sons super interessantes, músicas maravilhosas, sons que a gente não esperava que pudessem ser usados de som. E nós vamos falar disso um pouquinho mais adiante. Então, hoje o assunto é altura, tá? Então, vejamos aqui. Na aula passada, nós falamos sobre as ondas sonoras. Nós falamos sobre a frequência das ondas sonoras, que vocês devem estar lembrados que a frequência é a quantidade de ondas que se manifestam no ambiente por segundo. Então, por exemplo, um som agudo, que é um som fininho, ele tem mais vibrações por segundo, né? Uma frequência alta. É um som agudo, é essa faixa verde que nós estamos vendo aqui na linha de baixo. Certo? Já um som grave, ele tem uma frequência baixa, ou seja, ele tem menos ondas, né? As ondas são longas. E as ondas agudas, elas são curtas e altas. E as baixas são longas e baixas. Então, é o som agudo e o som grave. Aqui também coloquei alguns comprimentos de ondas para vocês verem. Alta frequência, som agudo. Baixa frequência, som grave. E média frequência é um som intermediário, que não é nem tão agudo nem tão grave. Então, também existe essa coisa para se prestar atenção. O som é mais baixo, mais agudo em relação a outro som. Certo? Tem sons que são mais agudos que outros e são mais graves que outros. Ok? Bom, então, a altura é a propriedade que determina se os sons são graves ou agudos. Falando assim, às vezes pode ser que vocês tenham alguma dificuldade para entender, mas quando vocês ouvirem os exemplos, vocês vão entender, ok? E tem alguns alunos que talvez já saibam isso muito bem. Alunos que estudam música, por exemplo, certamente sabem diferenciar um som mais agudo de um som mais grave. Lembrando-se, né, vamos lembrar que há uma relação
nessa comparação. Um som pode ser mais agudo que o outro e pode ser mais grave que o outro, dependendo de onde ele estiver na escala do som. Mas antes da gente falar sobre a escala do som, vamos falar aqui um pouquinho sobre o silêncio, porque para se produzir música, além dos sons que podem ser altos ou baixos, ou seja, graves ou agudos, existe também a questão do silêncio que vai compor a música. Entre uma nota e outra, essa nota pode ser grave ou aguda, mas entre elas existem sucessões de notas e existem momentos de pausa. Essa pausa é o que nós chamamos de silêncio. Então, aqui, ó, silêncio é a ausência de sons, claro, isso vocês já sabiam, mas vocês não tinham parado para pensar que na música existem silêncios, momentos de pausa. Então, a sua propriedade com relação aos sons é a duração. O silêncio vai durar mais ou vai durar menos? E as notas vão estar por mais tempo ou por menos tempo? Vão ser rápidas ou curtas? Então, isso é uma coisa que a gente também vai estudar. E esse negócio de breve, a gente também já viu na primeira aula, quando a gente estava falando sobre percepção sonora. Então, para produzir música, utilizam-se sons, vou usar novamente o recurso do lápis. Aqui, ó. Para se produzir música, utiliza-se sons e silêncio, não é só uma sequência de sons. Existem as pausas. Ok, queridos? Ok. Bom, continuando. Eu trouxe aqui, olha, essa imagem que tem aqui um pianinho. Nesse piano, você vê as teclas, certo? O teclado completo. E aí você vê aqui o quê? Essa classificação, ó, baixo, barítono, tenor, contralto, meio soprano e soprano. Essas três primeiras vozes de baixo para cima, baixo, barítono e tenor, são as vozes que vão do grave para o mais agudo. Então, olha, o baixo é uma voz normalmente masculina, né? Normalmente masculina, que é a mais grave de todas. Ou seja, é a que está mais próxima aqui, ó, do lado esquerdo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ela vai aqui dessa nota até essa aqui em média. Desculpa, as minhas linhas ficam tortas porque ainda não estou muito acostumada a fazer linhas com o mouse. Aí elas ficam estranhas, perdão. Mas deu para vocês entenderem, né? Que as linhas graves são essas aqui. As linhas não, as notas. Se você começar aqui dessa e ir até essa aqui, ó, ela já será um pouco mais aguda, mas ela ainda é grave. Ou seja, você pulou de baixo para barítono. E veja que tem alguns barítonos que estão caminhando aqui nas notas do baixo. E o tenor, então? O tenor começa aqui, ó, e vai até aqui. Então, tem notas do tenor que estão aqui, que são mais baixas, são mais graves. E fazem parte do universo do baixo e do barítono. Aí aqui, ó, a contralto, normalmente é voz feminina, mas é uma voz mais grave. Só que tem homens que têm voz de contralto. Depois eu vou mostrar para vocês. Certo? É uma voz um pouco mais grave, mas é voz masculina. E aí, olha só, meio soprano, ela começa aqui, ó, e vai até aqui. Ou seja, é uma voz mais aguda. Se você comparar com o contralto, com o tenor, com o barítono e com o baixo, mas se você comparar com a soprano, a voz do meio soprano é mais o quê? Grave. E aqui nessa escala, a voz mais aguda é a soprano, uma voz feminina, bem fininha, eu não consigo fazer aquele som que a Maria Callas fazia, por exemplo. Enfim, para complementar, ó, essas letras aqui é o que é usado pelos musicistas profissionais para determinar aqui essas posições das notas nesse teclado. E observe que aqui, olha, hertz,
Uma nota mais grave, ela tem poucos hertz, ou seja, a frequência dela é menor, tem menos ondas. Tem 110 aqui, essa nota A. Agora, já essa nota Azinho aqui tem 440 hertz. E eu vou ler para vocês aqui um negócio nesse meu livro aqui de artes, maravilhoso. Ó. A altura é a propriedade do som por meio do qual podemos distinguir se ele é grave ou agudo, conforme eu já falei. Quanto maior for a frequência de uma onda sonora, mais agudo é o som, foi o que eu expliquei. Logo, isto é determinado pelo número de vibrações da onda sonora por segundo. Também já falei isso. São essas vibrações que definem cada uma das notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Vejam que eu subi, ou seja, eu fui do dó mais grave para o dó mais agudo. E tem pessoas que têm a voz bem poderosa e conseguem subir ainda mais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Já foi um dó mais agudo ainda. Agora vocês estão entendendo, né? Aí veja só. Assim, a velocidade da onda sonora determina a altura do som. Quanto mais rápido mais rápida é a velocidade, a frequência da onda, que são aquelas coisinhas que eu mostrei, mais aguda é a nota. A nota lá, que tem 440 vibrações por segundo, ou seja, essa notinha aqui, ó, esse azinho que eu mostrei para vocês aqui, ó, é o lá. Tem 440 vibrações, 440 hertz. E aí, olha só, a lá, que tem 440 vibrações por segundo, é utilizada para a afinação da orquestra. Uau! Se vocês subirem uma oitava são 8 notas acima, olha só. Você está aqui, você vai subir mais 8, ó. 1, 2, 3, ó, vou fazer com a cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai parar aqui, ó. Eu não contei aqui, uma oitava conta a mesma nota. Mas são 7 notas, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. São 7. Tá? Como eu mostrei ali. Você vai parar aqui numa nota lá que é uma oitava acima, ou seja, a vibração ainda é maior. Então, olha só, ela é mais aguda e ela tem 880 Hz por segundo. 880 frequências de onda, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido e na prática vocês vão entender ainda mais, porque quando nós voltarmos, estejam preparados que nós vamos cantar. Certo, agora vejam só, aqui eu estou deixando alguns links, eles estão assim, uns de cores diferentes dos outros, porque eu estava testando. E aí eu fiquei sabendo que os alunos não estavam conseguindo quando eu colocava só aqui. Então, a gente tem que colocar de novo lá na descrição do vídeo. Então, eu agora vou postar o vídeo para vocês e vou repetir esses links do YouTube para vocês fazerem a seguinte tarefa. Vocês vão escutar esses links, não precisa escutar tudo num dia só, não. Pode ir escutando 1 por dia ou 2 por dia. Agora, se você for como eu, que adora, você pode escutar todos, quantas vezes você quiser. Só que você vai anotar no seu caderno o dia que você está ouvindo, o nome da apresentação, porque aqui é o link, aqui não é o nome, é o link, é o endereço para você acessar. Aí você vai colocar o nome do que você viu e quantos minutos durou. E aí você vai dizer se você gostou ou não, se o som era agudo ou grave, se era uma composição de sons agudos e graves. Ok? Aprecie, porque a música é maravilhosa e eu só estou colocando aí coisas de alto nível para vocês. Então, aproveitem para vocês apurarem o seu gosto musical, para vocês conhecerem coisas mais interessantes, assim, ampliar, né? Não que o que vocês conheçam não seja interessante, mas vocês podem ampliar o universo de conhecimento de vocês, tá bom?
Então, muito obrigada por tudo, tenham uma excelente tarde e até a próxima semana. Não esqueçam de anotar no caderno, porque quando nós voltarmos, eu vou checar todos os cadernos. Um abraço para vocês.